Hoje, então, nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, capítulo 4, Sefer Shemot, capítulo 4. Vamos começar com o resumo, então. Primeiramente, o Eterno avisa a Moisés que o povo não creria nele. Quando a gente, então, viu o capítulo 3, a história ficou naquele momento ali de clímax da revelação do Eterno a Moisés e o pedido que o Eterno fez a Moisés de ir ao Egito e libertar o seu povo. Lembrando que esse pedido a Moisés é um pedido que envolvia risco de morte para Moisés. Moisés era um foragido do Egito, ele era um foragido da justiça egípcia, chamemos assim, por conta de ter matado aquele egípcio que havia afligido, então, os israelitas. O israelita, na verdade. Então, o Eterno avisa a Moisés que o povo não creria nele, e por isso lhe confere sinais, a saber, a sua vara se tornaria uma cobra, uma serpente, e voltaria a ter a forma de vara quando fosse tomada pela cauda. Sua mão, colocada ao seio, se tornaria, entre aspas, leprosa, branca como a neve. Ao ser retomada ao seio, voltaria a ficar normal. A água tomada do rio seria vertida sobre a terra seca e se tornaria como sangue. Moisés diz ao Eterno que ele não tinha eloquência, pois era pesado de boca e de língua. O Eterno responde que é ele quem fez a boca do homem e que ele ensinaria Moisés a falar. Moisés tenta declinar da missão e o Eterno se aborrece. Moisés então diz que Arão, seu irmão, o Eterno diz que Arão, seu irmão, deveria então falar por ele. Moisés retorna a seu sogro Jetro e diz que irá ao Egito para ver se seus irmãos estão vivos. Jetro o despede em paz. O Eterno avisa que aqueles que queriam a morte de Moisés já haviam morrido. Moisés tomou sua esposa e filhos e os conduziu ao Egito sobre um jumento. O Eterno diz que Moisés deve fazer seus sinais perante Faraó, dizendo ainda que Israel é seu filho primogênito e que Faraó deveria deixá-lo ir. Caso contrário, ele mataria o primogênito de Faraó. Numa estalagem no caminho, o Eterno quis matar Moisés. Sípora tomou uma pedra afiada e circuncidou seu filho. Ela se aborrece com Moisés, chamando-o de esposo sanguinário. O Eterno diz a Arão para ir ao deserto encontrar Moisés. Moisés então relata a Arão tudo o que ouviu do Senhor. Ambos foram e ajuntaram os anciãos dos filhos de Israel. Os anciãos ouviram as palavras dadas pelo Eterno e viram os sinais. Ao tomarem conhecimento de que o Eterno havia visitado os filhos de Israel, adoraram-no. Então, esse é o resumo do panorama geral aqui do capítulo 4. Bom, então vamos começar a leitura propriamente dita, e à medida que a gente for lendo, vamos comentando. Então, Êxodo, capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés: mas eis que não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Eterno não te apareceu. O Eterno perguntou-lhe, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, uma vara. Então lhe disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra e ela se transformou em cobra, e Moisés fugiu dela. Disse o Eterno a Moisés, estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se converteu em vara. É para que acreditem que te apareceu o Eterno Senhor de seus pais, o Senhor de Abraão, o Senhor de Isaque, o Senhor de Jacó. Pequeno parênteses aqui, tá, pessoal? Vejam a importância de você fazer uma tradução que realmente leve em conta o conceito semita de cada palavra. A palavra Elohim significa autoridade máxima, ou um poder máximo, supremo. Ou seja, há uma ideia de quê? De senhorio. Né? Por isso aqui a opção que eu fiz pelo termo Senhor como tradução para Elohim. Então, quando você lê
o Deus de Abraão é uma coisa, você está lendo a respeito de uma divindade que seria a divindade de Abraão. Agora, quando você lê o Senhor de Abraão, o sentido muda. Tá? Bom, o Eterno disse-lhe ainda, põe a mão no peito. Ele pôs a mão no peito e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. O Eterno lhe disse, torna a pôr a mão no peito. Ele colocou novamente a mão no peito e retirou, e eis que havia se tornado como o restante de sua carne. Assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do primeiro sinal, acreditarão na voz do segundo sinal. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca. E a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Muito bem, vamos então aqui a alguns comentários sobre esses sinais. Bom, além de servirem para ratificar o ministério de Moisés e demonstrar domínio sobre os deuses do Egito, os sinais também tinham outra função. Então, assim, os sinais eles tinham três funções. Uma é dita explicitamente pelo texto, que é fazer os israelitas crerem. Mas, assim, fazer os israelitas crerem, Moisés poderia invocar fogo do céu, né? Moisés poderia ter feito chover maná, enfim, por que exatamente esses três sinais? Tá? Aí a gente entra no segundo nível. Qual seria o segundo nível desses sinais? São sinais que têm a ver com deuses do Egito. Faraó, que era tido como uma divindade representado pela serpente, a gente já vai falar disso. A gente tem também a divindade egípcia, que era sobre as enfermidades, e, por fim, a divindade que era sobre o rio Nilo. Então, esse seria o segundo ponto interpretativo desses sinais. Mas existe um terceiro. Qual é o terceiro? O terceiro a gente vai ler aqui agora. A serpente, um dos símbolos máximos, um dos símbolos máximos do Egito, mais especificamente do próprio faraó. O cajado era o símbolo dos pastores de rebanho, cajado ou vara, dá na mesma, tidos como pouco importantes no Egito Antigo. Então, no Egito Antigo, se a gente fosse recordar do que a gente viu lá no livro de Gênesis, no final do livro de Gênesis, os pastores de rebanho, eles eram tidos como uma classe inferior pelos próprios egípcios. Por isso, até, eles se concentraram mais numa dada região que ficou à margem da sociedade egípcia. Eles não estavam misturados no meio da sociedade egípcia. E isso acabou sendo providencial depois para as pragas, porque permitiu ao Eterno executar as pragas sem se preocupar, vamos dizer assim, né, de como é que uma praga poderia afetar dois. Você imagina, tivesse uma casa de 2 andares, no andar de baixo morasse um egípcio, no andar de cima um israelita, como é que seria lançar uma praga só sobre a casa do egípcio? Né? Então havia essa situação de uma certa distância, um distanciamento entre eles. E os pastores de rebanho, eles eram tidos como uma das classes mais inferiores. Tá? E Faraó, evidentemente, estava no topo ali da pirâmide, né, com o perdão do trocadilho. Então, assim, Faraó estava no topo ali da pirâmide social e os pastores de rebanho estavam lá no final. Quando, então, o Eterno pega e transforma a vara em serpente e a serpente em vara, existe uma mensagem por trás disso. Ele pegará a pirâmide social do Egito e inverterá, né? Transformar a vara em serpente ou vice-versa mostra o domínio do Eterno não só sobre Faraó, como sobre a estrutura social do Egito. Ele honra quem ele deseja e humilha quem lhe convém. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês que são base da pirâmide social, vocês que não são muito importantes, vocês vão para o topo. Faraó, você que é muito importante, você não vai ser nada.
Então tem esse sentido. O Eterno honra a quem ele quiser. Então esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, a Sara'at, a doença de pele que é traduzida como lepra, e na verdade não é lepra, e você pode comprovar isso vendo justamente que a mão de Moisés ficou branca. A enfermidade mais próxima disso que existe na nossa época, que não é igual a Sara'at, é o vitiligo. O vitiligo que gera aquela região mais esbranquiçada na pele. Tem gente que acha que vitiligo só dá em negro, não é verdade. Vitiligo dá em negros, amarelos, brancos, verdes, vermelhos, azuis, o que você quiser. Ela degrada a cor, é como se aquela região se tornasse albina. Dizem que o Michael Jackson tinha essa enfermidade, por isso ele foi, vamos dizer assim, passando a ficar branco à medida que o tempo passava. Não sabemos se isso é verdade, mas foi o que ele disse, foi o motivo que ele alegou. Tá? Mas a Sara'at não é o vitiligo propriamente dito. Por quê? O vitiligo não é uma doença infecto-contagiosa, não passa para tecido, muito menos para a parede de uma casa. Nós não conhecemos nenhuma enfermidade na atualidade que seja semelhante. Então, como é que eu sei que a Bíblia não está inventando? Porque essa enfermidade ela é atestada também em escritos do Oriente Médio de outros povos. Os escritos acádios trazem referência a essa enfermidade. Muito bem. Então, a Patrícia está falando aqui da vizinha que é loira e tem. É verdade. Mas, assim, é só para a gente ter uma noção. Não era exatamente o vitiligo. Tá? Essa enfermidade, ela era na cultura do povo. Tá? Ela era associada a pecados da língua, ou seja, pecados nos quais a gente tinha língua, vamos dizer assim, maledicente, fofoqueira, etc. Tá? Então, isso é visto, a gente tem um episódio de Miriam, quando falou mal de Moisés, e ela ficou justamente tomada por essa enfermidade. Levando em conta que culturalmente era assim que os semitas pensavam, então você tem aí uma relação com o discurso de Moisés. Quando a mão se torna branca e depois se torna sã, isso está indicando o quê? Que não era boato, que Moisés não estava mentindo, não havia um pecado da língua aí. Moisés estava dizendo a verdade e o discurso que ele trouxe foi dado pelo Eterno. E ele realmente iria demonstrar esse poder perante Faraó. Tá? Muito bem. E a água? A água que verte em sangue. Bom, a água, além de ser símbolo da vida, e você verter em sangue, você verte a vida em morte. Além disso, a gente pode considerar que para a civilização egípcia, a água tinha uma dada conotação importante. Por quê? Porque o Egito se desenvolveu às margens do rio Nilo. Não é à toa que a civilização egípcia era uma civilização muito mais desenvolvida do que as civilizações ali da terra de Canaã. Por quê? Porque eles tinham abundância de recurso. À medida em que você tem abundância de recurso, você pode dedicar o seu tempo e o seu esforço a outras coisas. Você não precisa gastar o mesmo tempo investindo em agricultura, pecuária, etc. Para os israelitas, não, eles eram praticamente nômades. Eles tinham muita dificuldade com recursos naturais. Então, eles não eram tão desenvolvidos assim. Mas o que aconteceu? Eles foram para o Egito e eles estavam ali acomodados por causa da água. Eu não vou sair daqui, aqui tem abundância. Então, o Eterno vai e fere o elemento mais básico da subsistência do Egito. Isso é um sinal tanto para os israelitas quanto para os egípcios. O que o Eterno está mostrando? Egípcios e israelitas. O sustento vem de mim, a vida vem de mim. Sou eu quem decido
sobre a vida e a morte. Não há outro. E se sou eu, então eu é que vou fazer vocês saírem, eu é que vou dar provisão. Tá? Então, ele fere justamente esse elemento. E eu gostaria aqui de fazer um pequeno parênteses na exegese para trazer a questão para os dias de hoje. A gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente toma determinadas coisas e coloca numa posição de idolatria. E a gente percebe, então, que está fazendo isso quando a gente é privado dessa coisa ou quando essa coisa é ameaçada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós não podemos achar que a nossa segurança e o nosso conforto dependem disso ou daquilo que nós temos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vivenciei uma situação em família bem recente. Eu tenho uma prima que é formada psicóloga e ela fez, muitos anos atrás, o concurso e passou para a Polícia Militar. Então, ela é psicóloga na Polícia Militar. Ela exerce a função na polícia. Evidentemente, é um cargo público. Só que ela mora no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro está quebrado, né? O Rio de Janeiro está arrebentado. O que aconteceu? Ela ficou meses sem sustento. Ficou muito angustiada. Né? E, normalmente, quando a gente olha para o funcionalismo público, né, a gente vê o quê? Normalmente, as pessoas podem não ganhar muito, mas têm uma certa tranquilidade financeira de saber que no final do mês vai pingar aquele X. Se a pessoa organizar a sua vida e não gastar mais do que X, a pessoa tem uma certa tranquilidade. Né? Mas, o que acontece? Desculpa, esse barulhão que vocês ouviram aí deve ter sido os gatos, devem ter pulado em alguma coisa. Bom, então assim, pessoal, de repente vem alguma coisa para mostrar para você que você não deve colocar sua confiança nisso. Né? Eu me lembro uma conversa com a minha madrasta, né, esposa do meu pai, e ela, eu me lembro que ela pagava o INSS, né, uns tempos atrás. E aí, eu questionei a ela. Por quê? Porque esse dinheiro que ela pagava ao INSS, né, e ela, na verdade, pagava voluntariamente, ela não tinha carteira assinada. Ela ia lá e pagava, vamos dizer, como uma autônoma ou sócia de uma empresa, enfim. E eu questionei. Eu perguntei para ela, mas vem cá, se você pagasse um plano de aposentadoria num banco, né, seja o banco que for, você teria um rendimento muito maior, em menos tempo. Né? Por que você está investindo esse dinheiro no INSS? E aí ela virou para mim e falou, não, porque o banco amanhã pode falir, pode ter um problema, né? E pelo menos o INSS eu sei que paga certinho, eu sei que nunca vão mexer no meu direito, eu sei que no meu bolso, né, eu não serei afetada por absolutamente nada, né? E eu sei, então, que se eu continuar pagando o INSS, mais adiante eu vou estar tranquila. Não contava ela com o governo e a reforma da Previdência, né, onde, mais uma vez, o povo está pagando, né, a conta dos mandos e desmandos políticos, né, uma vez que você tem até, hoje em dia, um pequeno parêntese, né, você tem caso de gente que foi, vamos dizer, o cidadão assumiu o cargo de governador por 3 dias, porque o outro estava licenciado por algum motivo, e aí ganhou aposentadoria integral vitalícia, né, sobre o salário de governador tendo trabalhado 3 dias. Né? Então, isso é uma coisa que realmente há uma distorção aí. Né? Mas o interessante, obviamente, não é a distorção, e sim falar sobre o quê? Sobre justamente essa situação em que a pessoa que confiou em alguma coisa com muita certeza que não é o eterno, acaba se arrependendo, acaba ficando até, de certa maneira, muito, muito, muito preocupada, né, por conta disso. Agora, se a nossa confiança é no Criador dos céus e da terra, Ele é dono do ouro e da prata, Ele vai te sustentar, Ele vai te auxiliar, e muitas vezes Ele vai mostrar para você isso através de uma lição dura. Né? Ele vai tirar aquilo no qual você deposita sua confiança de uma maneira até idólatra, entre aspas, e vai
convidar você a confiar nele e vai te provar que ele é o único que é digno de confiança. Né? Então não temam as circunstâncias, porque ele está no comando de todas as coisas. Vocês estão me ouvindo ainda? Está todo mundo quietinho porque está prestando atenção ou caiu o sinal? Ah, ok. Então tá. Então vamos seguir. Aí disse Moisés ao Eterno: Perdão, meu senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de anteontem, nem depois que falaste a teu servo, pois tenho a boca pesada e pesada a língua. O que Moisés está dizendo? Qual era o problema de Moisés? Na verdade, ninguém sabe com exatidão. A gente não tem 100% de certeza, porque a Torá não fala. A gente tem várias opiniões de exegetas com relação ao problema da fala, tá? Então, assim, a gente tem que ver que Moisés, ele descreve o seu problema de algumas maneiras, né? Ele diz, lo ish devorim, né? Ou seja, não, literalmente, não homem palavras, tá? Então, não sou homem de palavras, tá? Não sou eloquente, digamos assim, né? Aí ele diz também o seguinte, revav pé, né, literalmente, né, vem a mesma raiz de kavod, né, que a gente fala, que é pesado, né, é usado até para o fígado, porque é o órgão mais pesado, né, que a gente tem. Então, ou grande, né, também. Então, pesado de boca, minha boca é um fardo, é um peso, né. Urvav, né, e também pesado, né, lashon, que é língua. Então, pesado de boca e pesado de língua, né. Então, ele está falando da articulação dele, ele não articula as palavras como ele gostaria. Tá? E aí ele fala também, ele usa o termo aral sefatayim. Tá? Então, aral sefatayim, lábios incircuncisos, né? Lábios não abertos, não treinados. Ele não tinha treino para falar em público. Tá? E aí, então, você tem várias interpretações. Normalmente, elas se dividem em duas categorias. Tá? Uma categoria diz que o problema era físico. E aí vocês têm os comentaristas, vocês estão vendo aí no vídeo, que apostam que Moisés tinha um problema físico. Tá? E aí você tem duas teorias sobre problema físico. Tá? Nem todos explicam qual é o problema físico, mas os que explicam, você tem duas categorias. Alguns comentaristas acham que Moisés tinha dificuldade de articular algumas letras. Ele tinha a língua presa, por exemplo, né? Então, falava igual o Romário. Já viu o Romário? O Romário já melhorou, né? Porque, afinal, já há anos como político, né? Vai treinando oratória. Mas ele cometia erros graves de pronúncia, né? Porque ele tinha a língua presa, né? Tá? Então, era dificuldade na articulação, uma língua presa. Outros dizem, né, que aliás vem o comentário do Rashi, né, ou Rashi, como queiram, ele vai nessa linha de que Moisés era gago, né? Então, por isso ele ia tentar falar e ficar, né? Vamos sair do Egito, né? Ficaria complicado, né? Quando ele terminasse de falar, já tinha passado a geração, os 40 anos da geração do deserto. Né? Então, eles achavam que... alguns acham que Moisés era gago. Tá? Mas existem outras linhas de interpretação. Tá? Alguns entendem que Moisés não tinha problema físico. Tá? Não havia gagueira nem língua presa. Tá? O que eles dizem? O Midrash Tanhumá, ele vai na linha de dizer que a corte de Faraó era poliglota, a corte de Faraó só tinha pessoas que eram boas de oratória e que eles iam debochar de Moisés, porque Moisés era um homem com uma linguagem simples, com mais dificuldade de falar. Tá? Então, essa é a leitura do Midrash Tanhumá.
Eu, particularmente, não concordo muito com essa interpretação do Midrash Tanhumá. Tá? Eu, particularmente, acho pouco provável, porque Moisés foi instruído, né, na corte egípcia. E ninguém esquece aquilo que foi em que foi instruído. Você pode até ficar enferrujado, mas é uma questão de você praticar um pouquinho. Então, eu acho essa interpretação do Midrash Tanhumá um tanto quanto equivocada. Tá? Já Rashba, ele diz o seguinte, que Moshe não falava bem, né, Moisés não falava bem o egípcio, e poderia ter esquecido durante os anos que viveu em Midian. Tá? Então, em Midian não se falava egípcio, tá? E Moisés, então, ficou muitos anos sem falar o egípcio e achava que ele poderia ter dificuldade de falar na corte de Faraó. Tá? Essa leitura em particular, ela tem o peso da opinião de um professor da Universidade da Pensilvânia, chamado Jeffrey H. T. Gay. Ele diz o seguinte, que no artigo Heavy of Mouth e Heavy of Tongue, ele diz o seguinte, que existem paralelos em outros textos semitas que trazem a expressão língua pesada como uma referência à falta de fluência no idioma. Tá? Então, é muito provável que, pelo menos em parte, Rashbam esteja correto, porque há paralelos históricos usando a mesma expressão da mesma maneira. Tá? O que, obviamente, não quer dizer que esse seja o único problema. Podia ter mais de um problema. Né? Até porque Moisés dá várias descrições para o problema dele, né? Então é possível que tivesse mais de um. Na minha opinião, é muito provável que a fluência no idioma estrangeiro, né, a fluência no egípcio, poderia ter aí algum tipo de né, vamos dizer, de paralelo. Tá? Eu vejo isso até, mesmo pelo meu caso. Eu passei uma parte da minha infância na Inglaterra, voltei fluente no idioma, né? Fui muito novo, criança aprende muito rápido, estudei inglês minha vida inteira, fiz formação de professorado, né? E depois, de magistério, né? E depois fui para os Estados Unidos e namorei nos Estados Unidos 9 meses. Né? Eu tenho uma fluência boa, né? Vamos dizer assim, no idioma, evidentemente. Mas se eu passo muito tempo sem me comunicar com alguém em inglês, mesmo que seja só ouvindo, né? Bom, a gente sempre ouve, né? Basta ligar a televisão. Mas, às vezes, quando eu fico muito tempo sem falar, no começo me dá uma gagueira, né? Me dá uma travada. Com o tempo, né? Obviamente, a gente vai recuperando a prática, como andar de bicicleta. Então, assim, que Moisés tenha ficado inseguro porque passou muitos anos sem usar a língua egípcia, isso é possível, tá? Bom, já o Seforno e o Shadal, eles dizem que Moisés não era um bom orador, tá? Bom, Moisés não ser um bom orador é uma situação bem possível, tá? O Rabi Hillel Novetsky, ele traz uma interpretação interessante, tá? Ele traz a interpretação de que Moisés estaria apenas sendo humilde. Eu acho essa leitura a menos provável de todas. Mas como é uma visão diferente, né, e eu gosto de trazer coisas aqui para ajudar vocês a pensarem fora da caixinha, né, porque isso também me ajuda a pensar fora da caixinha, então eu trouxe essa interpretação também. Tá? E aí você tem alguns, né, que falam que não é nem uma coisa nem outra, muito pelo contrário, é tudo. Né? E qual é essa leitura? Né? Por exemplo, o Ibn Ezra, ele diz que Moisés tinha gagueira e tinha perdido a prática do egípcio. Então tinha as duas coisas. Tá? Philon traz uma leitura interessante de que Moisés falava para dentro. Né? Então, assim, ele tinha uma voz fraca, ele não era um bom orador nesse sentido, né, de que ele não se comunicava bem.
é que o Sefor e o Shaddai vão um pouco mais para a ideia de que Moisés não sabia falar bem em público. Tá? Já o Philon, ele acha que Moisés falava de uma maneira meio ruim de entender, se comunicava mal até no dia a dia. Tá? E achava que ele também não era eloquente, não tinha um domínio de muitas palavras. Tá? Então, essas são as leituras aí dos exegetas. Tá? Na minha humilde opinião, eu particularmente acredito que havia dois fatores. Primeiro, ele estava inseguro porque ele não falava o egípcio há muito tempo, tá? E também eu acredito que ele tinha alguma coisa que o impedia de falar bem. Ou ele era muito inibido, né? Ou ele tinha alguma dificuldade, falava para dentro, ou gaguejava, era gago, ou tinha dificuldade de pronúncia. Eu acho que ele tinha as duas coisas, a falta de prática e algum problema pessoal para falar. Essa é a minha leitura. Não, nada obriga, obviamente, né, vocês a concordar. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, Moisés falou, respondeu-lhe o Eterno. Quem dotou o homem de uma boca? Ou quem faz o mudo ou o surdo? O que vê ou o cego? Não sou eu o Eterno? Então, né? O Eterno vira para Moisés e fala, Moisés, se eu quiser, você vai falar. Tá? Aqui também, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um elemento aqui que é bem delicado. Agora, é totalmente verdadeiro, né? Que é o seguinte, olha o que o Eterno está dizendo aqui, ó. Quem é que faz uma pessoa não falar, ou não ouvir, ou não enxergar? O que a Torá diz? Quem é que faz uma pessoa não falar, não ouvir ou não enxergar? Claro, está falando de nascença, né? Não de um acidente, obviamente. Tá? Quem é, segundo a Torá? Já se deram conta? Quem é? É o diabo? Quem é que faz isso? É o Eterno. Está escrito aí. Ipsis literis. Se um cidadão nasceu mudo de nascença, né? Nasceu mudo de nascença, é ótima essa, né? Haja pleonasmo. Né? Mas assim, se a pessoa é muda de nascença, é porque o Eterno, no mínimo, permitiu. Tá? Se a pessoa é cega de nascença, ou é surda de nascença, é porque o Eterno, no mínimo, permitiu. Tá? Aí você fala, poxa vida, né? Mas por que o Eterno permitiu tal coisa, tal sofrimento? A resposta que a gente tem para isso é, nós não fazemos a menor ideia, mas nós confiamos que tudo é para o bem. Né? Tem aquela expressão famosa judaica, né? Gamzu letová. Isso também, né, é para o bem. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente não consegue enxergar uma coisa que está debaixo do nosso nariz como algo bom. Mas se a gente tivesse a perspectiva do Eterno, a gente conseguiria enxergar o porquê daquilo. Há pessoas que precisam passar por certas experiências, né? E isso é uma realidade, a gente não pode negar isso. Né? Senão você fica parecendo que a pessoa, o Eterno, né, vamos dizer assim, não está ouvindo a oração de quem pede cura, ou a pessoa pecou, né? E a ideia não é essa. Tá? Por quê? Pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Tá? Eu adoro gatos, quem me conhece sabe disso. Né? Recentemente, a gente teve um problema aqui, né, que os gatinhos pegaram uma infecção estomacal. E aí eu tive que pegar dois dos gatos, né, que eu tenho 4, eu tive que pegar 2 dos gatos, colocar eu e minha esposa no transportador e levar lá para o veterinário. Né? Para eles é um estresse terrível, eles foram tirados do ambiente onde eles estavam, enjaulados, foram lá para o veterinário, ficaram num ambiente cheio de cachorro passando, latindo, etc. Depois veio o veterinário, uma pessoa que eles não conhecem, manipulou, apertou, deu injeção, né? E eles voltaram, e além disso, eu tinha que abrir a boca deles e enfiar um remédio horrível na goela, né? Eles choravam indo para o veterinário, choraram no momento, choraram voltando, ficaram amuados, aborrecidos. Eu tenho um gato que quando ele fica aborrecido, ele bufa. E ele bufava toda vez que tomava remédio, né? E olhava com aquela cara de
Por que você está fazendo isso comigo? Né? Cuspir o remédio, foi uma luta para dar o remédio para ele. Ele cuspia o remédio, a gente tinha que pegar e enfiar lá na goela. Né? E ele ficava chateado, com toda razão ele ficava chateado. Ele ficava chateado porque ele não tinha capacidade, né? Não tinha capacidade de raciocínio para entender que aquilo que ele estava passando ia ser bom para ele no futuro. Ia fazer ele ficar bom da enfermidade, ia ser, né, seria algo para protegê-lo de ter alguma coisa pior ainda, mas ele não conseguia enxergar isso. Faltava para ele capacidade de abstração, né, de olhar para além do desconforto do momento e pensar, não, eu vou, mais para frente eu vou ficar bom. Você não toma injeção porque é agradável, você toma injeção porque você entende que a injeção vai te fazer se sentir melhor lá na frente. Tá? Da mesma maneira, pessoal, essa vida é um grão de areia da eternidade. Tá? E vou dizer mais, você já passou por experiências antes, você já viveu antes. Isso, a gente consegue algumas dicas disso na Bíblia, e isso está lá nas aulas de fundamentos monoteístas. Vocês podem procurar no canal do YouTube ou no site judeu.org. Tá? Então, assim, essa existência aqui é uma das nossas existências. O mundo vindouro é outra existência, onde nós vamos ter outros desafios, outras coisas para aprender. Cada um vai ter que aprender alguma coisa. Por quê? Porque o Eterno precisa, vamos dizer assim, nos ensinar certas coisas para conduzir a nossa trajetória. E a gente tem que confiar que ele sabe o que faz. Tá? Claro, pessoal, na hora que você está lá, chateado, sofrendo, o Eterno não espera que você né, abra o sorriso e cante glória, aleluia. Né? Sim, olha o salmista, né? O salmista, né, Davi e outros salmistas, sempre colocando, Eterno, né? Por que você se afastou? Por que você virou o rosto? Por que eu estou passando por isso? Algumas vezes até dizendo, eu não fiz nada, Eterno, eu estou limpo perante ti, eu não fiz absolutamente nada para merecer isso. Né? No final do Salmo, os salmistas sempre afirmavam o que? A confiança nele. Né? Eu sei que tu me resgatarás, eu sei que tu me tirarás, né, das profundezas, eu sei que tu me ajudarás. Então ele mostrava a confiança, mas ele também falava o que ele estava sentindo. Então você tem a liberdade de chegar para o Eterno e falar, Senhor, eu estou me sentindo assim. Tá? Teve uma vez recentemente, eu até me lembro de ter contado isso para algumas pessoas, as pessoas me olharam assim com uma cara como se eu fosse um extraterrestre. Né? Mas tinha momentos que eu chegava para o Eterno e falava assim, Senhor, eu acho que o Senhor não gosta de mim, não. Eu falo isso às vezes para o Senhor. Né? Eu já cheguei para o Eterno e falei, Senhor, hoje eu não vou orar não, porque eu estou muito bravo com o Senhor. O Senhor está vendo que eu estou passando por isso, isso, o que o Senhor vai fazer? Não vai fazer nada? Né? E muitas vezes eu fazia isso, né? Faço isso até hoje. Toda vez que a gente passa por uma situação, né? Quando a gente dá aula, e dá aula de graça, né? E dá aula sem estar sujeito a uma religião, né? Sem estar com o peso institucional, nem dando bola para títulos, rótulos e vaidades humanas, a gente acaba se tornando alvo de muita crítica. Né? Então, assim, gente para criticar e para inventar em verdade, né, a meu respeito, não falta. Tá cheio por aí, um monte de história. Você vai achar a história até de que eu sou espião russo. Né? Mas veja, eu fico bravo na hora. Não pense vocês que é fácil ouvir isso. Eu fico bravo. Às vezes eu chego para o Eterno e falo, Eterno, estou aqui eu, gastando do meu tempo, fazendo algo voluntariamente, tentando levar o conhecimento que tu me deste, né, os estudos para as pessoas, e aí eu fico passando por isso. Então, eu acho que o senhor não gosta de mim, não. Então, o senhor arruma outra pessoa para fazer, porque eu não estou afim. Eu falo isso. Por que eu falo isso? Né? Não fiquem chocados. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu sinto isso. O que adianta eu varrer para debaixo do tapete? O Eterno não sabe que eu me sinto assim? Então é melhor você ser sincero com o Eterno. Né? Coloque o seu pensamento. Né? E você pode dizer, Senhor, olha, eu confio em ti, mas eu estou muito bravo. Né? Eu confio em ti, mas eu estou sofrendo. Tá? Você deve desabafar perante o Criador. Você tem essa liberdade. Tá? A fé
pessoal, não é você sentir confiança. A fé é você sentir medo e confiar. Olha a diferença. Tá? Fé não é sentir confiança. Fé é sentir medo e ainda assim confiar. Tá? Muito bem. Então, vamos continuar aqui, né? Vai, pois, agora, e eu estarei em tua boca e te indicarei o que has de falar. Então o Eterno falou, não, eu vou fazer com que as palavras saiam da tua boca. Ainda assim Moisés resistiu. Moisés, porém, respondeu, perdão, meu senhor, envie o intermediário que quiseres. Então, olha só, às vezes, você pensa tão mal a seu respeito, né? Assim, quantas vezes você já parou para pensar assim e pensou, puxa, eu não tenho fé? Você já pensou assim, eu não tenho fé? Se você já pensou assim, você está em boa companhia de Moisés aqui. Moisés tinha visto a sarça, tá? Moisés tinha se estudado junto a Jetro, né, que era um sacerdote monoteísta. Tá? Moisés viu a sarça, o Eterno falando diretamente com ele, viu 3 milagres na frente dele, e ainda assim, né, ele falou, olha, eu não sei falar, o Eterno falou, eu vou falar por você, né, vamos dizer, através da sua boca, na verdade, né, e ainda assim, Moisés falou, manda outro. Então, Bianchi, existe a tradição judaica fala, né, que essa seria a sétima existência, o sétimo mundo, né? Mas o 7 na cultura semita tem um sentido simbólico, né, de o fim de um ciclo. Então, o que a tradição judaica diz? Que esta existência está fechando um ciclo de existências. Nós já existimos antes. Como? Não faço a menor ideia. A gente tem algumas dicas só. E nós vamos voltar a existir na época vindoura, né? Na época próxima, no mundo vindouro. Essas épocas vão passando. Você pode ter o mundo vindouro do mundo vindouro. Tá? A Bíblia vai até o mundo vindouro. O que acontece depois do mundo vindouro, a Bíblia não diz. Tá? Agora, nessas existências, a gente vai aprendendo. Então, a gente cada vez mais de acordo com aquilo que o Eterno deseja para nós. Tá? Muito bem. Então aí, olha, Moisés ainda assim falou, né? Olha, manda outro. Então se acendeu a ira do Eterno contra Moisés e ele disse, não existe Arão, o levita, teu irmão, eu sei que ele fala bem. E eis que sairá ao teu encontro e, vendo-te, alegrar-se-á em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás as palavras na boca. Eu estarei na tua boca e na dele, e vos indicarei o que devereis fazer. Falará por ti ao povo, ele será a tua boca, e tu serás para ele como o Senhor. Toma, pois, esta vara na mão, é com ela que irás fazer os sinais. Bom, vamos aos comentários aqui. Tá? Então, primeiro, a resistência de Moisés. Né? Tem um comentário na Jewish Study Bible que diz assim, a contínua resistência de Moisés, depois do Senhor ter respondido todas as suas preocupações, faz com que o Senhor perca a paciência. Mas mesmo assim, ele modifica ainda mais o seu plano para acomodar Moisés. Arão agora iria como porta-voz de Moisés. De todo jeito, o sucesso dependerá do Senhor estar como porta-voz. Então, assim, o Eterno se aborrece com a insistência, né? Porque Moisés estava insistindo muito. Mas ainda assim fala, tá bom, Moisés, vamos fazer a coisa de uma maneira que você consiga. Tá? Mas a gente deve tomar cuidado porque a paciência do Eterno tem limite. Tá? Se o Eterno colocou no teu coração de fazer algo, trate de fazer. Não fique esperando um milênio, fingindo que você está esperando um sinal, porque na verdade você não quer fazer. A verdade aqui qual era? Era que Moisés não queria ir. Essa era a verdade. Moisés já tinha experiência, lembranças terríveis aí associadas ao Egito, ele já estava em Midian, ele tinha uma boa posição, porque ele era genro, né, de um sacerdote importante, já estava casado, já tinha filho, já estava bem assentado,
Passaram-se muitos anos, né, 2 décadas. E aí o que acontece? Moisés é chamado, né, de repente, mas para que eu vou para lá? Vou largar minha vida aqui, que já está boa, já tá construída, já estou assentado, né? Mais ou menos como se fosse assim, você vai, se muda para uma cidade, casa, tem filho naquela cidade, faz a tua vida naquela cidade, se aposenta naquela cidade, compra, né, a sua casinha, está lá aposentado, tranquilo, o Eterno vira e fala, viu, volta para a cidade onde você nasceu. Né? Onde você é procurado fugitivo, né, por ser assassino. Moisés não queria ir. Tá? Essa é a verdade. O que Moisés usou foi, vamos dizer, foram os argumentos que ele podia usar para poder dizer para o Eterno que ele não estava afim de ir. Essa é a ideia. Tá? Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque quando o Eterno quer, vai acontecer. Tá? Melhor que aconteça através de nós do que apesar de nós. E aí tem uma passagem que muita gente fica embananado sem motivo. Né? Por quê? Vou explicar. Que essa passagem aqui, ó. Ele falará por ti ao povo, ele será a tua boca. Tu serás para ele como o Senhor. Ou tu serás para ele como Elohim. Aí o que tem de especulação? Tem gente que fala, não, aqui é prova de que Elohim é usado para ser humano. Errado. Elohim não é usado para ser humano. Pode ser usado para seres humanos, no plural. Que aí Elohim poderia ser, vamos dizer, as autoridades máximas. Tá? Agora, Elohim no plural só é utilizado como verbo no singular, né? Na verdade, Elohim no singular, perdão, só é usado para o Eterno ou para alguma divindade. Tá? Agora, o que quer dizer isso? Aí tem gente que fica, mas então, quer dizer que Moisés virou um Deus? Não. É muito simples, tá, pessoal? Qual é a explicação? A Jewish Study Bible fala, Arão falará as palavras de Moisés assim como o profeta fala as palavras do Senhor. É isso. Né? Então, assim, Moisés, da mesma maneira que eu pedi para você ser meu porta-voz, tá? Arão vai ser o seu. Né? Você vai ser, o Arão vai ser como um profeta seu. É isso que o Eterno está dizendo. Tá? Arão vai ser como um profeta seu. Eu não uso porta-voz para falar com o povo, então você vai usar o Arão. É isso. Tá? Esse é o sentido da passagem, sem mistério. Tá? Muito bem. Vamos seguir aqui. Saindo, Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Detalhe, né, aqui, Moisés não comentou com Jetro o que ele ia fazer. Né? Será que ele temia que Jetro não concordasse? Será que ele temia que Jetro não deixaria que os seus filhos e a sua esposa fossem? Né? Respondeu Jetro, vai em paz. O Eterno disse a Moisés em Midian, vai e volta para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Aqui o Eterno fala, né, vamos dizer, com relação à preocupação de Moisés. Moisés pensava, eu vou chegar lá, vou ser preso e vou ser executado. Eu vou morrer se eu voltar para o Egito. E que o Eterno fala, não, fica tranquilo, aqueles que queriam te matar já morreram. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e o seu jumento, e o seu filho, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Jumento, pessoal, não era um animal predileto de montaria, tá? Jumento era usado por montaria por aqueles que não tinham recursos. Era um sinal de humildade, tá? Então, Moisés descer ao Egito, né, num jumento significava que ele saiu de lá um príncipe, ele tinha honras e ele estava voltando como uma pessoa humilde, tá? Sem nada além do apoio do Criador dos céus e da terra, que era tudo o que ele precisava. Moisés levou em sua mão a vara do Senhor, e o Eterno disse a Moisés, quando voltares ao Egito, saibas que todos os prodígios que eu coloquei em tua mão hás de realizar na presença de Faraó. Por que ele está falando isso? Porque Moisés provavelmente, num primeiro momento, queria ficar só lá entre os israelitas, de preferência queria não ser reconhecido. Né? Mas o Eterno fala, não, você vai mostrar na frente de Faraó.
mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Então dirás a Faraó, assim falou o Eterno, o meu filho primogênito é Israel. E eu te disse, faze partir o meu filho para que me sirva. Mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Aqui, pessoal, gera, né, dá uma certa confundida na cachola, né? Por quê? Porque aqui a gente vê o seguinte, né? O Eterno vira e fala assim, eu lhe endurecerei o coração. E mais adiante ele fala, né? Uma vez que recusas deixá-lo partir. Pô, pera lá. Se o Eterno endureceu o coração, né? Como é que a gente pode dizer que Faraó se recusou a deixar o povo partir? Parece, né, uma contradição, né? Mas assim, além da Bíblia não ter contradições, o autor não era burro, né? Quem estava escrevendo não era idiota. Por que está sendo escrito isso? Vamos entender. Tá? Um comentário aqui da Jewish Study Bible. Eu endurecerei o coração dele, fazendo-o não ceder, impermeável à razão. Como no versículo 23 e no 7:3, o Senhor aqui fala do estágio final do confronto com Faraó. Ele não endurece o coração de Faraó inicialmente, somente após Faraó ter ele próprio feito isso muitas vezes. Então o Eterno pune Faraó na mesma medida, privando-o da liberdade de mudar de pensamento e escapar o restante da punição. O processo acontece de modo que o poder do Eterno se torna abundantemente claro. Bom, a gente vai falar mais sobre endurecer o coração ao longo dos versículos. E nós vamos ver que, na verdade, você tem várias expressões sendo traduzidas como endurecer o coração, e elas não significam todas a mesma coisa. Tá? E na maioria das vezes são palavras que indicam não que o Eterno interferiu na decisão de Faraó, mas sim que o Eterno deu corda para Faraó se enforcar. Tá? Então, a Jewish Study Bible está falando isso mesmo. No começo, você não vê, né, você não vê o Eterno endurecendo o coração de Faraó. É Faraó que não deixa ir. Aí chega num ponto, né, que o Eterno diz, tá bom, é isso que você quer? Então, beleza, então você vai ter isso. Tá? É isso que a Jewish Study Bible está dizendo. Mas tem uma outra coisa também que passa desapercebido para muita gente. Além disso, existe a medida do conceito da lei de Talião, muito comum à cultura do Oriente Médio Antigo. Tá? Então, assim, no Oriente Médio Antigo, as pessoas esperavam que a punição fosse análoga à transgressão. Ou seja, se a transgressão foi fazer com que, né, as pessoas fossem privadas de liberdade de escolha, de sair ou não, quer dizer, quando os israelitas foram escravizados, Faraó privou eles da liberdade de escolha. Então, da mesma maneira, né, o Eterno puniu o Faraó, privando ele da liberdade de escolha. Né? Então, tem uma questão aí de, vamos dizer, né, de olho por olho, dente por dente, né? A mesma medida na punição. Tá? Para quê? Para ficar claro para Faraó e para os demais por que isso aconteceu. A lei de Talião, ela tinha esse objetivo, né? A pessoa saber exatamente o que foi que ela fez de errado. Tá? Então, Faraó, tendo endurecido, né, se endurecido com relação à liberdade dos filhos de Israel, ele foi endurecido quanto à sua própria liberdade de escolha. Tá? Você posto, tá? Estou um pouquinho atrasado aí com umas 2 aulas, mas eu sempre posto. Muito bem. Aí o que vai acontecer? Né? Aqui, quando ele fala Israel é meu primogênito, né? O que ele está dizendo? Né? Assim, pro Faraó, o primogênito era o sucessor no trono. Né? Era o mais importante, a figura mais importante no Egito depois de Faraó. Então, ele usa o primogênito, a linguagem, né, do primogênito para mostrar o quê? Mostrar o quanto para o Eterno era importante que fosse Israel.
Tá? Por quê? Porque as pessoas achavam que os deuses, o importante era alguém servir, não era quem ia. Tá? Então, para Faraó não chegar e falar, não, tudo bem, então fala para o Senhor que eu vou mandar 2.000 sacerdotes meus e eles vão oferecer culto ao Senhor. Né? Ou seja, o Eterno está querendo dizer o seguinte, Faraó, eu quero que você deixe Israel ir e só serve Israel. Tá? Essa é a ideia que está sendo transmitida. A todos os que estão assistindo hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aqui a gente estuda todo sábado, né? Ou pelo menos tenta. Aconteceu que no caminho, numa hospedaria, o Eterno veio ao seu encontro. Ao encontro de quem? De Moisés. E procurava fazê-lo morrer. Séfora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, feriu-lhe os pés e disse: Tu és para mim o esposo de sangue. Então ele o deixou ir, pois ela havia dito esposo de sangue por causa da circuncisão. Olha só, o que aconteceu? Moisés não circuncidou o seu filho, e aí, o que aconteceu? O Eterno procurava matar Moisés. Tá? O que aconteceu então? Né? A Sípora, né, a esposa dele, ou Séfora, como queira, ela percebeu, foi lá, circuncidou o filho e jogou o prepúcio sobre os pés de Moisés. E aí o Eterno parou, né, de querer matar Moisés. Então ele fala assim, que coisa bizarra, né? Por que essa história é assim? Bom, a circuncisão era praticada pelos monoteístas de Midian porque eles eram filhos de Abraão. E Abraão foi instruído e passou isso aos seus filhos. Muito bem. Então, a Sípora sabia a respeito da circuncisão. Né? Eles praticavam isso, os monoteístas em Midian. Bom, agora, o que aconteceu então? A Sípora tinha a noção de que o importante era manter-se na aliança do Criador. Tá? Então, assim, Moisés seria aquele que conduziria o povo dentro do monoteísmo. A lição que o Eterno quis dar para Moisés, né, não é que o Eterno queria matar Moisés, senão ele não tinha mandado ir para Faraó. Né? Mas a lição que o Eterno procurou dar e deu através da sua esposa, né, isso no Oriente Médio era uma coisa muito, muito impressionante. As mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham vez no Oriente Médio. Né? E as mulheres, então, ao, vamos dizer assim, aparecerem nessa posição de destaque, é uma surpresa a Sípora fazer isso. Né? Mas o Eterno usou a mulher de Moisés para dizer o quê? Moisés, cuidado com a minha aliança. Você não vai ser só uma pessoa chamada para tirar o povo do Egito. Eu quero que você ensine a minha aliança. E se você não cuidar da tua casa, como é que você vai cuidar do filho do vizinho? Tá? Então, pessoal, isso também serve de lição para nós. Tá? Antes de você querer conduzir o filho do vizinho, conduz o seu. Antes de você querer dar um exemplo para a casa do vizinho, seja exemplo no seu próprio lar. Antes de você cuidar da vida do vizinho, cuide da sua. Antes de você falar de alguma coisa do vizinho, fale sobre as situações que estão acontecendo na sua casa. Resolva as suas questões, as suas pendências, e aí você vai poder ser um exemplo para outra pessoa. Tá? Você vê que Moisés nem precisou chegar, botar o dedo na cara, né, de todo mundo e falar, viu, pecadores. Não. O exemplo de vida foi transmitido por Moisés. Né? E aonde Moisés pisou na bola, ele também transmitiu o exemplo. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente possa dar o bom exemplo, porque as pessoas não vão nos olhar pelas nossas palavras, vão nos olhar pelos nossos exemplos. Tá? Muito bem. Pessoal, aí tem só esse último parágrafo, né? Disse o Eterno a Arão, vai ao encontro de Moisés em direção do deserto. Ele partiu encontrando na montanha do Senhor. Então, repara, Arão também sabia da montanha do Senhor em Midian. Né? O beijou, quer dizer, mostra que o quê? Que Arão tinha apreço, tinha estima por Moisés. Né? É possível até que Arão tenha ido visitar Moisés em algum momento. Tá?
Moisés relatou a Arão todas as palavras do Eterno com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe havia ordenado realizar. Então Moisés e Arão foram reunir todos os anciãos dos filhos de Israel. Repara, né? Arão não mostra resistência. Arão, que estava lá sofrendo debaixo de Faraó, né, não mostrou resistência para ir. Né? Então, nesse momento, Arão tem mais fé do que Moisés, né? Curiosamente. Tá? Arão repetiu todas as palavras que o Eterno tinha dito a Moisés. Ele realizou os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo-se alegrado, porque o Eterno visitara os filhos de Israel e vira sua aflição, eles se ajoelharam e se inclinaram. Por que que a Bíblia diz isso? Por uma razão muito simples. Tá? Havia uma cultura no Oriente Médio de que os deuses abandonavam o povo à própria sorte, principalmente quando o povo era exilado. Já não disse para vocês, os deuses, eles achavam, né, a cultura politeísta achava que os deuses governavam sobre regiões específicas. Tinha o deus do Egito, o deus da Etiópia, o deus da Assíria, né, ou os deuses, sempre regionais. E diante disso, então, diante dessa situação, né, de eles estarem fora da terra de Canaã, eles achavam que o Eterno estava lá e não estava nem aí para eles. Tá? Então, daí a surpresa deles. Pessoal, com isso, então, nós encerramos a aula de Êxodo.